Nossa leitura bíblica é o Salmo 14, versos de 1 a 4. Nós estamos na lição 2, Ateísmo, a tolice da descrença em Deus. Vou fazer essa leitura, Salmo 14, de 1 a 4. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Mais uma vez, nós temos uma lição que aparentemente, quando a gente começa a ler, a gente pensa que é um tema difícil. Eu mesmo tive essa preocupação no momento de escolher a revista. A gente vai olhando os temas, você pensa, será que vai ser uma aula de filosofia, uma aula de teologia e não tem aplicação? Mas a gente tem visto que a gente tem uma oportunidade aqui, está tendo uma oportunidade de estudar temas que às vezes a gente tinha até um certo desconforto em tentar entender, mas aqui é explicado de forma bem resumida, bem prático. Então qualquer um de nós consegue entender. A dica é, para você entender melhor a lição, primeiro você tem que ler com vontade, interesse, porque o interesse é muito importante. Quando a gente vê certas pessoas assistindo alguns tipos de programas por aí, que você não precisa nem citar o nome, uma das coisas que move essas pessoas a assistir é o interesse. Às vezes o programa não tem nenhum conteúdo, não tem nada que leva a lugar nenhum, mas a pessoa está interessada, e ela acha bom, e ela debate e tudo mais. Então, interesse. E a outra questão é exatamente ler mais de uma vez. Eu nunca vou esquecer uma professora que falou a respeito de ler pelo menos 3 vezes para que você consiga entender alguma coisa. Você lê a primeira vez, daquilo lá passou pela sua mente. Na segunda vez você já começa a pegar alguns conceitos. Na terceira vez você entende realmente aquilo que você está lendo. Tá? Então é uma dica assim, muito boa para a gente estudar, porque não é estudo, não é escola, então é algo assim que não é simplesmente dar uma lida por cima, ou às vezes nem lermos, né? Mas para a gente poder ler e estudar. E aí você participa da aula, pronto, aí ficou bom, né? Por último, né? Vem na escola dominical, né? Já falou, não, agora já sei tudo, não preciso nem ir lá, né? Não, venha na escola dominical também. Então vamos lá. Ateísmo. Aqui começa dizendo que há um número, de certa forma, baixo de pessoas que se declaram ateus, né? Isso não quer dizer que não exista ateísmo no Brasil, ou até mesmo na nossa cidade, ou até mesmo dentro de círculos religiosos. A gente tem ouvido muito falar sobre a questão do ateísmo prático, porque não adianta você falar que crê em Deus, mas na prática você não crê em Deus. Se você acompanhar aí o próprio mundo, você vai perceber que muitos
em muitos desses, vamos dizer, famosos ou grupos de pessoas que se reúnem, seja cantores, jogadores, seja esse grupo todo de artistas, muitas vezes eles fazem até um culto lá da forma deles, lê a Bíblia, faz orações deles, para depois começar a festa. É quase que fazer um contrapeso, né? Ou seja, é um ateísmo, porque Deus ali, ele é mais um elemento, mas não é o que conduz o comportamento deles. Por isso que chama ateísmo prático. Então, dizer que crer em Deus, que crê em Deus, não significa que não é ateu. Então, ela começa com essa questão aqui. Então, o que é ateísmo? São perguntas que a gente vai tentar responder no decorrer da lição. Por que ele tem crescido? Quais são os tipos de ateísmo hoje? Quais as expressões atuais em nossa cultura? Qual a principal causa? Então, ponto 1, a definição. Ateu. Aí tem a palavra, né? Theos, ateu. A do não, theos, Deus, não Deus. Negação ou rejeição da existência de Deus. Lembra na semana passada? Era o agnosticismo, né? E a palavra também era não conhecimento, né? O agnóstico, ele diz que pode existir ou pode não existir. Então, como eu não conheço, eu posso dizer que eu creio ou eu posso dizer que eu não creio em Deus. Foi um pouco da lição da semana passada, né? E o hoje é o ateísmo mesmo, aquele que diz que não crê em Deus. Como nós dissemos aqui na semana passada, ou o próprio tema da lição diz, né, que aqui é como se fosse um em cima do muro, ou um ateu disfarçado. Às vezes um é o outro mesmo, né? O agnóstico é um ateu querendo não ser ateu, não tem coragem de dizer que é ateu, então fica nessa de, não, eu creio em Deus, mas na verdade é ateu, não crê nada. Então, e o ateu também, a gente percebe que é alguém que tenta, né, fazer uma afirmação, e na lição, no tema da lição, a gente já vê tudo aqui, né? A tolice, a descrença em Deus. Como a gente viu na semana passada, tantas provas da existência de Deus. E o homem detendo a verdade pela mentira. Falou sobre a prova da existência de Deus, a verdade na mente, a verdade na criação, a verdade se revelando nas Escrituras, e etc, etc, etc. Não há como alguém dizer, não, Deus não existe. Não há como uma pessoa dizer isso de forma completa. Mas a gente vai entender por que a pessoa chega a esse ponto. Então, da definição, também tem aqui uma história da definição. Achei bonitinho também. Eu gostei porque a gente às vezes quer entender certas histórias, mas você não tem aquela paciência de ler um livro enorme, né, para entender aqui. E aqui ele faz um resumo. Ó. Diz que o termo ateu, ele surgiu para nomear pessoas que não criam nos deuses. Então existiam vários deuses, e aquele que não cria nos deuses era ateu. Então, se a gente vivesse nessa época, a gente era ateu, porque a gente crê num Deus único e verdadeiro. Olha como definição, tudo tem a ver com um contexto, com uma questão, né? Então é uma boa pegadinha para você falar, eu sou ateu. Aí vai chamar a atenção. Por quê? Porque a palavra ateu surgiu para nominar pessoas que não criam em deuses. Eu não creio nos deuses, eu sou ateu. Não deuses, não Deus. Aí ele diz que no desenvolvimento da história, né, ele começou sendo como que uma desculpa, né, que diz,
Décadas depois, no final do iluminismo europeu, o ateísmo revestido de agnosticismo justificava a descrença como a desculpa que as evidências da existência de Deus eram insuficientes. Lembra? Isso aqui lembra muito o agnosticismo, que ele tá colocando aqui. O agnosticismo, então, é como se fosse uma mutação do ateu, né? O ateu virou agnóstico. Aí ele falou, não, eu não creio em Deus porque não tem como provar que Ele existe. A ciência não prova, né, que Deus existe. Como eu vou provar que Deus existe? Então eu sou ateu. Então foi esse o desenvolvimento. E já no século XX, com aqui ele chama de magos da suspeição, né? Ou seja, homens que levantaram essa bandeira, Freud, Nietzsche e Marx. Aí começa com justificativas da negação de Deus. Deus não existe. Eles começam a dizer que o homem criou um Deus por necessidade. Interessante isso. O homem criou Deus. É uma ilusão. É mais ou menos assim, né? Você acredita em fantasma? Não, eu inventei o fantasma. O fantasma não existe. Só que eles levam esse lado fantasioso para Deus, né? Então o homem inventou um Deus para ele. E aí a crença seria baseada numa consolação diante das vicissitudes da vida. Ou seja, Deus, lembra aquela expressão, o ópio do povo, né? Uma necessidade, eu tenho, é como se fosse uma droga. E a dificuldade está tão grande, não tem esperança, então eu vou inventar um Deus para mim. Que estranho, né? Mas esse foram um dos argumentos. Também eles acreditavam e justificavam o seu ateísmo dizendo que Deus foi criado pelo homem como uma ferramenta de dominação. Muitos líderes religiosos querem dominar o outro e falam, não, eu creio em Deus, e Deus diz isso, e Deus manda você fazer aquilo, e aí vai criando um monte de gente que, expressão gado, hoje em dia não dá para usar não, né? Mas criando lá o gado, lá que vai seguindo o seu pastor. Mas isso tudo é uma ferramenta de denominação, Deus não existe nada. E eu acredito que, para muitos, realmente Deus, Ele não é o Deus verdadeiro, não é o Deus real, mas é um Deus criado pelo medo, é um Deus criado para buscar bênção. Então essas pessoas, é interessante pensar nisso, né? Que tem gente que vai na igreja e vai lá buscar a Deus, buscar a bênção, não passa de um ateu, que vai lá dar o seu dinheiro, né? Dê 10 mil reais, que você vai conseguir comprar uma casa de 100 mil reais, 200 mil reais, faça essa oferta. É um ateu, porque não é Deus que ele está crendo, ele está crendo numa força inexistente, num Deus, nos deuses. Ateu é coisa de gente fraca para encobrir fraquezas. Isso é mais uma frase aqui desses homens chamados de magos aqui da suspeição, ou seja, que colocam dúvidas na cabeça das pessoas em relação a Deus. Gente fraca. Então, vai culpar Deus, vai falar de Deus, vai inventar que Deus existe. Nessa nova fase, o ateísmo, a crença, não é mais considerada apenas ingênua e desnecessária. Aí vai falar da fase atual, da fase moderna agora. Mas antes, sobretudo, perigosa. A fé em Deus passou a ser vista como um produto do passado que não devemos mais tolerar, ou muito menos estimular. Então, hoje, os ateus se levantam, são verdadeiros militantes contra Deus. Eles se armam, porque eles acreditam que já basta. Essa história de Deus, olha que triste, não?
essa história de Deus já foi longe demais. Nós estamos numa sociedade moderna, agora vamos viver e vamos entender o que é a vida. Esse negócio de Deus não serve. Aí os principais nomes aqui desse movimento atual é Richard Dawkins, está difícil ler aqui, Daniel Denver, Sam Harris, Christopher Hitchens. E aí vai, tem um monte de nome aqui. Ó. Então, se você quiser estudar mais sobre o ateísmo no passado, no tempo do século XX e atual, é só pegar esses nomes aqui e procurar livros para estudar sobre essa questão. Então, aqui diz que o ateísmo é como se fosse um evangelismo. Eles são pessoas que vão muitas vezes em universidades e dão palestras e ensinam e livros e levantam certas fundações e coisas para falar que Deus não existe. Correto até aqui? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Perguntar, se eu souber responder. A gente tem um microfone aqui, pode ajudar a levar. Eu estava pensando aqui sobre as pessoas, essa necessidade de buscar um Deus. Estava lembrando na passagem de Êxodo 32, né, do bezerro de ouro. O povo viu tantas maravilhas que Deus fez no deserto e não teve paciência nem um pouco, já pediu para Arão e fizeram lá o bezerro de ouro, edificaram um altar para oferecer a Deus sacrifício. Então, parece que é uma coisa que não é de hoje, é uma coisa antiga mesmo, em que as pessoas muitas vezes dizem que têm fé, né? Voltando, lembrando aquele povo antigo lá, que viram as bênçãos, assim como nós vemos as bênçãos de Deus, e muitas vezes pode passar num pensamento de alguém, né? Mas será que Deus existe mesmo? Essa dúvida. É isso. Você levantou e me fez lembrar a questão. O homem foi criado como ser que adora. O Espírito está no homem. Não tem como você não adorar, não buscar adorar alguma coisa. Ou você adora a Deus, ou você adora aos deuses. Esses deuses podem ser uma religião, pode ser, a gente vai ver aqui para frente, né, o materialismo, o próprio pecado, e aí o que a gente vê por aí, né? Aquilo que a gente tem falado sobre identidade, né? Ou você se identifica com Deus, foi criado à imagem de Deus, e a partir daí você entende que a sua identidade depende de Deus, que Deus vai te formar, né? Como a gente falou há pouco, a obra que eu faço, eu estou tão identificado com Jesus, que é Jesus que está fazendo, então eu vivo para Jesus, o Espírito habita em mim. E quando não é assim, é outra coisa. Então, se não é Deus que habita, é o inimigo e é outra coisa que habita no coração. E, infelizmente, a gente percebe que aí gera a questão do ateísmo. Então, mesmo não tendo, essa é a questão que a gente falou desde o início, mesmo não tendo pessoas que falam, não, sou ateu, mas infelizmente grande parte da população são ateus. E até da população de igrejas, né, de pessoas que estão na igreja. Tem na estatística, não sei, acho que foi aqui, foi aqui mesmo, ó. Na estatística diz que brasileiros que não se declaram ateus são 615.096. Mas depois fala, autodesignação sem religião, é hoje a terceira maior identidade. 14 milhões, esse 14 aqui é milhões, né? 14.595.979. A pessoa se declara sem religião. Ué, mas tem Deus, mas não tem religião?
O que é religião? É religar, ligar-se a Deus. Nós precisamos de estar juntos. Aí entra que nós falamos um trimestre inteiro naquela revista sobre os desigrejados, né? Então é tudo, infelizmente, muitos são ateus. Não somos nós que também vamos julgar, né? Fulano não é convertido, tal, né? Não entrando nessa particularidade. Mas o que a gente entende né, que o verdadeiro cristão ele vai, professa a sua fé, batiza, toma a Santa Ceia, participa de uma comunidade, ele está ali envolvido com aquela comunidade e tem a Bíblia como a ferramenta, né, o livro. Né. Acho que Lutero que disse: eu sou um homem de um livro só, mas que estudo muitos livros. Né. Então a gente é de um livro, tem um livro só, mas a gente se prepara em relação a tudo aquilo que é de Deus, cresce em Deus. Mas voltemos aqui. Então, sobre a definição a gente terminou. Aí o segundo ponto, ateísmo, os ismos de nossos dias. Então tem ali 2 pontinhos só, né? Secularismo e materialismo. Se não há Deus, como nós falamos agora, você precisa preencher esse vazio. E o secularismo aqui está mais relacionado ao pensamento do século, né? Não tanto à prática. Aqui está como a gente pensa, e como a gente pensa é como a gente vai agir. O secularismo está muito em evidência. Citando o Brasil, dá o exemplo de uma lei, Supremo Tribunal Federal, em 5 de maio de 2011, que considera como entidade familiar, reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo e considera a família, que é mais do que uma expressão de ateísmo, se manifestada nesse século, no secularismo, na forma de pensar que o mundo ele exclui Deus. Porque se você for pensar no que a Bíblia ensina, Deus criou o homem, a mulher, a família, é a ideia de Deus. Deus criou a família. E não existe família de homem com homem, mulher com mulher. A gente falou na semana passada do esporte, como que uma mulher ou como que um homem, ele vai tentar transformar o seu corpo para ser mulher, e tem lá alguns exames que se fazem, né, para baixar uma taxa lá, não sei se são os hormônios, lá, que tem que chegar num número, aí agora pode, agora você está quase mulher, já pode jogar como mulher, né? Que dia que o homem vai conseguir transformar o que Deus fez? Isso é secularismo. Isso é uma forma de ateísmo. Como que o ateísmo se manifesta? Então a gente percebe que essas instituições humanas não enxergam e não buscam e não reconhecem Deus. Apenas servem aos seus propósitos, às suas imaginações, à sua própria moral, né? Que poderíamos chamar de imoral. Ou seja, se Deus não existe e a alma é mortal, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. O secularismo, porém, não é algo que só existe lá fora. Alguns convencidos da presença de Deus, mas com as suas escolhas rejeitam o que Deus, o que Ele requer. O secularismo está em muitas igrejas que tomam decisões a parte de Deus e agem como se fosse o próprio mundo.
E aqui ele diz que até o secularismo está em pessoas que têm padrões éticos, mas não sabem que precisam de Deus, ou não justificam porque esses padrões vieram de Deus. A gente falou há pouco que um padrão ético de Deus é família, homem, mulher, e filhos e tal. Quantas pessoas, porque Deus colocou na mente, no coração a verdade, o que é certo, casam e têm uma família, e andam bem, pagam seus impostos, tudo isso é padrão moral. Mas mesmo assim, ou seja, a pessoa pode fazer uma série de coisas certas, mas mesmo assim ele não tem como justificativa Deus. Ele é o eu, né? Ele faz porque ele acha que aquilo deve ser daquela forma. É possível ser um teísta teórico, mas um ateu prático. Ou seja, afirma crer em Deus, mas vive-se como se ele não existisse. Aqui na segunda parte, é materialismo, a gente continua falando, né, a mesma questão, no sentido em que se Deus não existe, nós somos apenas um conjunto de elementos químicos, nós somos algo material. Se o mundo espiritual não existe, eu sou apenas aquilo que eu tenho, aquilo que eu experimento, aquilo que eu vivo. Então, quantas pessoas acreditam que a vida é somente isso? Alguns, por tanto desejar esse materialismo, eles não se importam em passar por cima dos outros, em ser desonestos. Outros nem tanto, mas vivem para o material. Nunca se falou tanto, né, em investimentos, em bens e tantas pessoas preocupadas. E, claro, nós temos que cuidar da economia, da nossa vida financeira, mas muitas vezes essa preocupação toda, até a palavra investidor, né, em que você investe, significa que muitos estão investindo no material, esquecendo, né, que ao mesmo tempo deve investir no espiritual. Porque se você investir no material, ele vai se formar alguma coisa, mas não vai te formar. O materialismo finge conter boas novas, de grande alegria. Faz uma promessa de sentido à vida por meio de aquisição de bens materiais, serviços. Se concentra principalmente no prazer que as pessoas sentem. Então é a ideia, né, de servir a si mesmo. Eu não tenho um Deus a quem servir. Então a quem eu vou servir? Eu vou servir a mim, aos meus desejos, a minha vida. E aqui ele diz, mais uma vez, ateus práticos não são apenas os não religiosos, mas também aqueles que deixam Deus de fora da vida. A expressão ateus práticos aqui a gente vai ouvir muito. Então, muitos cristãos têm essa vida materialista. Até falam, né, que estão preenchendo a sua vida em Deus, mas quando eles vão contar uma bênção, 99% é uma bênção material, né? Então, Deus é um meio para eles alcançarem aquilo que eles querem, que é o material. Mais uma vez eu digo, é difícil julgar isso, mas até onde você está entendendo que esse material é uma bênção de Deus para que você sirva ao Senhor, ou apenas é mais uma bênção de Deus para que você seja assim, né, esteja satisfeito e feliz, cada vez mais egoísta, pensando na sua vida pessoal. Tem muito isso. Com essa história de redes sociais, né, às vezes as pessoas contando as suas bênçãos, e aí é o julgamento, né? Porque eu que estou olhando lá, eu que estou julgando. Mas muitas vezes parece mais que é glória a eu do que glória a Deus, né? Então, pensa que tem mais, comprei mais, conquistei mais essa casa nova, mais esse carro novo, mais essa...
E você não pode manifestar a sua alegria por ter comprado um carro? Pode, então. Por isso que eu falei que é difícil, né? Então eu não posso julgar. Se algum irmão comprou um carro e colocou lá no Facebook lá, eu não posso julgar você. Mas que tem pessoas que fazem isso só para a glória a Deus, mas eu estou mais satisfeito, parece que o sentido da vida daquela pessoa é porque ela fez mais aquela viagem, é porque ela comprou mais aquele carro, porque ela teve mais aquela... Entenderam o que eu estou falando? Muitas vezes isso acontece. E o nosso coração é assim, não é falar dos outros não, irmãos. Quantas vezes nós estamos buscando a Deus, mas o nosso prazer nem sempre é esse prazer que a gente falou o ano passado inteiro e está falando esse ano também. Buscar a Deus, o prazer a presença de Deus já é a nossa alegria, a salvação é a nossa alegria. O materialismo é uma doença muito complicada que nos atinge. Mais alguém? O Pedro está com o microfone ali, qualquer coisa ele leva para você, para a gente ouvir na transmissão. Se alguém quiser compartilhar, tá? O Pedro mesmo, se quiser falar, fica à vontade. Vamos seguir o ponto 3. Razões do ateísmo. Como explicar o ateísmo? Alguns tentam explicar pelo tal do cientificismo moderno. As palavras difíceis, né? Depois a gente lê aqui e entende que é uma coisa fácil, né? Para que complicar, colocando umas palavras difíceis dessas? Mas a ideia do cientificismo moderno é que muitos cientistas procuraram explicações a respeito de Deus e não encontraram, né? Eles não encontraram Deus. Aí eles tentam encontrar uma resposta para a origem do universo, para a criação do homem e tal e tal. E criam teorias. Qualquer teoria que o homem criar, ela não vai chegar nem perto da facilidade que é se explicar a criação, a formação do homem, da vida e de tudo relacionado à criação de Deus. Então não tem. Lembra que a gente falou na semana passada? Uma criança que você vai explicar para ela a respeito da questão da vida, de tudo, você vai falar de Deus, é uma criança que veio de um lar de pais ateus. Ela vai ficar muito mais satisfeita com essa explicação de que Deus existe do que com qualquer outra explicação. Porque é a verdade. Sabe quando você vê o falso e o verdadeiro? Você detecta, você pode nem saber muito, mas você detecta na hora. Então, Deus é Deus, está marcado no nosso DNA. Nós somos criados por Deus. Como não saber que nós somos de Deus? Como não saber que Deus existe? Eu existo porque Deus existe, senão eu não existiria, senão o mundo não existiria. Então, esse aqui seria um argumento. Aqui também fala sobre má experiência religiosa, que poderia formar ateus, um problema que a pessoa teve na igreja. Repare que essa primeira parte aqui são coisas que as pessoas tentam dizer que poderia formar um ateu, e alguns podem até estar relacionados a isso, mas que não é, tá? O que é o ponto A, B, C ali. Aqueles três linhas lá. A razão do ateísmo são aquelas 3 linhas lá. Mas continuando aqui, sobre tragédias, né? Muitas vezes você vê isso mesmo, uma pessoa falando, olha, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu dinheiro. Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não ia deixar acontecer isso comigo. Que Deus é esse que levou minha filha? E aí que resposta você vai dar para uma pessoa dessa? É um Deus soberano, que age conforme a sua própria vontade. E que a vida não se limita a essa vida terrena. Mas essa pessoa, ela tenta então bloquear Deus. Eu sou ateu porque aconteceu esse desastre comigo. Tem pessoas que se afastam de igreja depois de uma grande tragédia. Eu
Eu lembro do senhor que era diácono lá da Central, o senhor Arnaldo, não sei quem conheceu ele, muitos e muitos anos. Era o primeiro a chegar, o último a sair, cuidava de tudo da igreja lá, era o diácono das chaves e tal. Um dia o filho dele morreu naquele, acho que era no Itapeva Clube que tinha lá, uma festa, alguma coisa, levou um tiro e o filho dele morreu. Depois daquele dia ele nunca mais foi na igreja. Você visitava ele e ele não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Mas foi isso. O buraco é mais embaixo, é mais do que isso, né? Às vezes a pessoa estava lá, cuidava da chave da igreja, mas nunca assistiu um culto direito, nunca confessou Jesus direito, né? Isso aí não sabemos. Estou falando de genérico, não o seu Arnaldo em si. A vida dele não sabemos. Então, se não é isso, o que é? Qual são as razões do ateísmo? E aqui, irmãos, ela se assemelha um pouco com a lição da semana passada. Agora que a gente vai estudar o texto, né, do Salmo 14. O ateísmo origina-se no coração. O que disse o Salmo 14? Diz o sensato, no seu coração não há Deus. Então é onde que é a origem do ateísmo? No coração. O ateísmo, ele começa no coração. Ele está ligado à ideia. E da onde vem a ideia? Da onde vem a nossa mente? É formado do coração, procede do coração. A história da crença, da descrença e a história emocional, antes de ser intelectual, é emocional antes de ser intelectual. Muitas das atitudes que nós tomamos, das coisas que nós falamos, elas partiram de algo emocional primeiro, para se tornar palavra, para se tornar desejo. E aí tem uma frase de Pascal que diz: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, é o coração que coloca razão em alguém matar uma pessoa, por exemplo. Matar uma pessoa, a própria razão desconhece. Como isso acontece? Por isso que a gente vê pessoas fazendo algumas coisas, você fala, como essa pessoa está fazendo isso? O coração tem um poder de criar em nós desejos, de criar em nós vontades, de persuadir a nossa mente de uma forma extremamente grande, a ponto de uma pessoa, está caindo tudo minha revista aqui, aos pedaços, a ponto de uma pessoa aparente normal, de um dia para o outro, muda totalmente. Uma pessoa, de repente, num dia para o outro, resolve cometer suicídio. Mas apresentava sinais. Às vezes não tanto, não. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Aí tem uma frase do pastor Davi Charles: só o coração tem as razões que determinam e definem até a nossa própria razão. Então achei interessante aqui essa ideia também. O coração, ele apresenta razões, motivações que vão determinar a nossa própria razão. Esse negócio de a nossa razão é interessante, né? Você tem a sua razão, eu tenho a minha. Aí vem daquele princípio de que todo mundo tem a verdade, a sua verdade e a minha verdade. Mas não existe verdade mais? É a sua verdade. Aí entra lá, não quero insistir no tema, né, Jorge, do homem e da mulher lá, né? Mas aí entra lá, a minha verdade é que eu sou homem e pronto, ou eu sou mulher e pronto. Eu estou convencido, meu coração projetou na minha mente isso. E aí vem isso.
Por que ateísmo? Porque o ateísmo é exatamente essa ideia de tudo que você faz que confronta Deus, você está negando Deus, né? Não Deus, não Deus, mas o meu coração. O coração do homem procede tudo quanto é coisa. Por isso, aquela passagem diz, sobretudo que se guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Podemos acrescentar aí, ou de morte, né? Você tem que guardar, porque do coração vai proceder fontes que levam à vida. Quando o coração está com Jesus, mas se o coração estiver no ateísmo, sem Deus, ele está sob perigo. Quem que vai dirigir o seu coração sem Deus? Qual filosofia aí moderna? Eu não sei quantos já viram essa história do Ken humano. Tem a Barbie e tem o Ken, sabe o namorado da Barbie, o Ken? Então tinha um rapaz, eu não lembro o nome dele mais, ele resolveu ser o Ken humano. Ele fez várias plásticas para aparecer o boneco lá da Barbie. Aí de repente, ou seja, ele decidiu que ele era o Ken, né, que ele era o boneco. Passou um tempo, ele resolveu que ele não era mais o Ken humano. Aí ele se transformou, não sei se tem nome, era quase que na Barbie mesmo, mas era numa mulher lá. E ele se transformou numa mulher. Não, agora eu me encontrei. Coitado, daqui 5, 6 anos a gente encontrar com ele, ele vai querer ser o quê? Porque a pessoa não está encontrando, não está se encontrando. Então é um exemplo extremo para ver como que é o nosso coração. Se a gente não tiver Jesus, a gente não vai se encontrar. A gente vai ficar procurando aí uma ideologia, um esporte, materialismo, vou me encontrar no trabalho, no dinheiro, vou me encontrar até mesmo na fé, né? Na fé sem Deus, no ateísmo prático, no sentido da religiosidade. Quantas pessoas são religiosas e encontram lá a sua expressão numa religiosidade sem Deus? Vamos ver se eu consigo remontar minha revista aqui, que ela caiu um pedaço para cada lado. O ateísmo se origina no coração. Ponto A, né? A razão principal do ateísmo é coração enganoso, que se distancia da verdade divina por pura rebelião. B. O ateísmo é rebelião contra Deus. Ainda no versículo 1, diz o insensato no seu coração, não é Deus. Corrompe-se e praticam abominações. Corrompem-se e praticam abominações. Aqui é que aparece a lição anterior. Só existem 2 motivos básicos religiosos. Ou você crê no chamado revelacional, que é a criação, que é a de redenção, ou você vai para o afastamento da verdade. Então, o que é essa história de revelacional? É o que nós cremos. O que nós cremos? Nós cremos em criação. Deus criou o homem, Deus criou a vida, Deus criou a natureza, Deus criou tudo. Nós cremos que a criação queda, o homem pecou. Adão fez com que todos nós passamos a ser pecadores, a morte veio ao mundo, e redenção, a vida eterna em Jesus. Então, quem não crê, quem detém essa verdade, ele está se afastando fundamentalmente. Então, a única razão de ser ateu, no sentido moderno, é a rebelião contra Deus aqui. Se corrompe, pratica abominação, é rebelião contra Deus, suprindo a verdade, ou suprimindo a verdade pela injustiça. Viver a vida em seus próprios termos. A negação inescapável, autorrevelação de Deus, motivada pela rebeldia,
caracterizada pela supressão e distorção das evidências. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Retém a verdade, negou. Retém a autorrevelação, aquilo que a gente falou. Deus revela. É uma revelação especial para nós, a salvação, Jesus no coração. Mas Deus se revela a todos. Os céus manifestam a glória de Deus. São provas da existência de Deus. Aí alguém fala, mas então, se Deus se revela atrás da criação, a pessoa olha para o céu e se converte. Já falei isso aqui algumas vezes. Não foi esse o propósito. Não é que a revelação natural é insuficiente. Não é insuficiente. Você não precisa falar isso. Não é o propósito. Deus criou as coisas e para que as pessoas pudessem crer, pudessem saber que Ele existe. Sabem que Ele existe. Crer já está em outro nível. O crer vem da fé, vem de Jesus no coração. Mas que ninguém pode dizer que Deus não existe, não pode, porque é a própria autorrevelação. Deus se mostrando na natureza, se mostrando no coração, na mente das pessoas. Por que uma pessoa nega ser homem quando é mulher, ou ser mulher quando é homem? Porque o coração o convenceu disso. Por que uma pessoa nega que Deus existe? Porque o seu coração o convenceu disso. Uma razão que a própria razão desconhece. Não tem razão nenhuma, né? Negação, supressão e distorção das evidências. Obscurecimento da mente, desonestidade intelectual, finalmente degradação moral. Desonestidade intelectual, é interessante isso. É você usar argumentos para dizer que Deus não existe, mas ao mesmo tempo, se você tiver que usar se aqueles mesmos argumentos seus provar que Deus existe, aí já não são seus. A gente vê muito essa supressão da verdade aqui, essa desonestidade intelectual, nessa briga política que tem dia a dia. Então a pessoa fala uma coisa, fala uma mentira, para ela pode, serve, mas para o outro não serve. É a forma que o homem tem de negar a verdade. É jogando todo tipo de argumento que ele possa contra a verdade. Ponto C. Ateísmo é alimentado pela indiferença para com a revelação de Deus e seus valores. 2 e 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corrompem. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, se no ponto anterior rebelião, ele detém a verdade, aqui está falando não de deter, até a questão pior, de ser indiferente com a verdade. Porque o coração é anulado a um ponto de você ser totalmente indiferente com a verdade. A verdade se torna o que você pensa, por mais clara que a verdade exista. Você vê extremos, de pessoas que se comportam de maneira totalmente antissocial. Qualquer pessoa, não precisa nem ser cristão, vê que aquela pessoa está errada. Mas para ela não importa o que os outros pensam, importa o que ela entendeu e acreditou. A pessoa decidiu não a Deus, mesmo com tantas provas e evidências. A indiferença não é apenas emocional, que a gente falou, do coração, intelectual, da mente, mas também moral. Essa indiferença é manifesta nas práticas daquelas pessoas, na prática daquelas pessoas. O ímpio, aqui descrito, pratica a maldade com naturalidade, de modo que não se sente pesaroso de nada. E ele fica bravo se alguém for chamar a atenção dele ainda, Interessante. Por exemplo, nos dias de hoje, que está falando
tanto em pandemia, nos problemas que nós estamos enfrentando, o que seria uma grande afronta? Alguém realizar uma festa, não é? Fazer aquela festa para, sei lá, 500 pessoas, e todo mundo lá junto, encostado, se abraçando, como se nada tivesse acontecendo. Não precisa nem fazer festa, né? Só ir na praia no final de semana. Só que se você for olhar uma pessoa dessa, ela acha que não está fazendo nada demais. Tanto que está fazendo. Tanto que às vezes nem esconde. Eu estava vendo essa semana uma reportagem que voltaram as aulas na faculdade da USP, lá em Ribeirão Preto, de Medicina. E na primeira semana eles fizeram uma festa para comemorar com mais de não sei quantas, mais de 500, 600 pessoas. Imagina os alunos, tudo da medicina lá na festona. Aí, pela matéria que eu li, resolveram cancelar a volta às aulas. Manda todo mundo para casa de novo, vai voltar para o online lá. Ou seja, a gente está vivendo assim, irmãos, porque se põe junto, o povo não respeita. Vamos pôr separado. Não é assim que acontece? Não vou nem falar de nós, né? Tudo bem. Nós somos bonzinhos demais. O ateísmo é alimentado pela indiferença para com a revelação de Deus e seus valores. Indiferença. O ímpio aqui é descrito pela prática da maldade. Vocês viram que a lição ela vai agora para a página 14. Acho que foi algum erro de gráfica isso aqui, porque não é possível. Então vamos lá para a página 14. E a parte de baixo da página 14, eu comecei a ler a parte de cima aqui, a parte de cima pertence a outra lição. Entenderam o que eu falei? Página 14, parte de baixo. Ninguém que entenda. Essencialmente rebelde. Ninguém que busque a Deus. Radicalmente desobediente. Todos desviaram. Então aqui é como se fosse um pequeno estudo desse versículo, né? Falando cada uma das partes. Então o povo é mau, não há nenhum justo sequer. Mau, não há justo. Não entende, espiritualmente ignorante. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, essencialmente rebelde. Todos se desviaram, radicalmente desobedientes. Não há ninguém que faça o bem, moralmente corruptos. Pior tipo de tolo se envolve nos piores tipos de perversidade. Então, irmãos, que a gente estudando essa lição, uma coisa que a gente percebe é realmente que a gente vive nesse meio, né? Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo essa forma, muitas pessoas, e quando a gente fala muitas pessoas, a gente fala pessoas de dentro da igreja, de fora da igreja, e também, infelizmente, a gente tem que aplicar, agora seria felizmente porque aplicar é feliz, né? Mas aplicar a nossa vida, o quanto nós estamos, de certa forma, desrespeitando. Se eu falo que eu creio em Deus, aquele que crê em Deus, eu devo andar como Ele andou, eu devo seguir a Jesus, o quanto nós não temos nos esforçado. Eu não estou falando aqui de uma moralidade cética, que a partir de amanhã, então eu não posso fazer nada, eu não posso me movimentar, eu só tenho que ficar em oração e leitura, em cânticos, em louvor. Eu estou falando a questão de eu me preocupar. Lembra que eu falei no começo do investimento? Eu preciso investir na minha vida espiritual. Eu preciso entender essa necessidade de buscar a Deus. Por mais imperfeitos que nós sejamos. Não posso usar como desculpa, né? É assim mesmo, já tentei. Não. Tente mais uma vez. Lembre-se da misericórdia, do perdão de Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos buscar compreender quem realmente nós somos. E assim tomar a decisão
tomar a decisão de não ser ateu, não desprezar a Deus. O homem rebelde alimenta seu coração com a afirmação de que Deus não existe. Ele fortalece o seu coração e a sua mente em sua incredulidade, a qual determina a sua cosmovisão, ateísmo teórico, e comportamento, ateísmo prático. Então, esse é o homem sem Deus. Ele alimenta. O que você alimenta o seu coração? E nunca é demais lembrar a lição da semana passada, que fala que o que acontece com aquele que detém a verdade? Deus os entregou. Deus os entregou. Então, quando a gente vê o mundo chegar a esse ponto de loucura, é porque Deus os entregou. E nós precisamos buscar a Deus, alimentar a verdade. Se alimentarmos o contrário, nós também nos afastaremos de Deus. Por mais que o ateísmo teórico não seja popular no Brasil, como é em muitos outros países, precisamos reconhecer que a negação prática de um lugar para Deus na vida de muitos brasileiros, inclusive religiosos, é uma realidade visível. Foi isso que eu falei há pouco, né? A gente vê por todo lado. Na aplicação tem perguntas para a gente fazer para a gente mesmo, né? Se preocupar com as pessoas que sofrem com isso, ou que estão sendo atingidas pelo ateísmo. A necessidade de buscar uma vida com valores verdadeiros, valores absolutos, valores de Deus. Pensar nos outros e em nós mesmos. A segunda parte aqui é em nós mesmos. De que modo o ateísmo e os ismos de nossos dias podem estar se instalando sorrateiramente na sua vida pessoal, familiar e na vida de sua comunidade cristã. Que Deus nos abençoe, nós possamos refletir sobre essas verdades e descansar, né, em Deus. Deus é aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece. Mais alguém tem alguma observação, pergunta? Está faltando alguns minutinhos, a gente vai aguardar, descansar um pouquinho, aguardar o encerramento.